Boa noite, rapaziada. Seja bem-vindo ao meu canal de eletricidade residencial básica. No vídeo de hoje, rapaziada, vim passar aqui para dar uma dica, né, e uma curiosidade também. Eu estava conversando com um rapaz hoje e ele falou para mim o seguinte: tô com um forno lá em casa e quando eu ligo o forno tá caindo o disjuntor da minha casa. Tá caindo o disjuntor do circuito que foi colocado o forno, tá? E ele perguntou se eu poderia ir lá na casa dele. Como eu estava bem próximo da casa dele, eu dei um pulinho lá com ele. Aí, chega lá, rapaziada, tinha ele estava usando um forninho elétrico de 1.700 watts, se não me engano. E o rapaz colocou um fio de 1,5 de milímetro e meio, isso em 127, né? Famoso 110 volts. E estava alimentando esse circuito aí de disjuntor de 10 amperes. Aí não tem condições, né? De 10 amperes, circuito 1.700 watts, disjuntor de 10 e a fiação 1,5 milímetros. Pois bem, o que ele perguntou para mim, né? Essa é a mesma pergunta que outro dia outro rapaz me fez a mesma pergunta. Eu devo fazer o quê? Colocar um disjuntor mais forte para segurar? O que eu faço? Não, você tem que trocar o disjuntor, né? Tem que trocar o disjuntor do circuito, né? E trocar a sua fiação, colocar 2,5 milímetros e meio, que é o fio adequado para esse tipo de voltagem, essa capacidade de 1.700 watts, principalmente forno, né? Forno elétrico puxa muito, né? E o que acontece? O disjuntor de 10, fiação é 1,5 milímetros, não vai aguentar mesmo. Então é por isso que está caindo. E nesse caso tem que trocar a fiação e o disjuntor. Então é isso que eu falo, né, rapaz? E deu aquela mesma história, né? Falei, quem fez isso para você? Você mesmo falou, não, foi um rapaz aí. Foi esse disse aí pro povo da rua aí, fez esse dicinho para mim aqui. Me colocou essa tomada, instalou e falou que aguentava. Aquela mesma história, né? Um rapaz que faz o serviço para a rapaziada, faz serviço para nós. Aquilo que eu falo. Na dúvida, rapaziada, contrata um eletricista, né? Com certeza, se ele tivesse contratado um profissional, um eletricista profissional, certo? Ele não teria colocado no disjuntor de 10, porque quando ele visse que o forno era 1.700 watts, em 110 em fase neutra, ele já iria ver, ele era o profissional, ia ver que o disjuntor de 10 amperes não ia aguentar aquele, né, aquele forno, aquele circuito, né? Nem o fio de 1,5 milímetro, né, em 110. Ele iria fazer um cálculo na hora ali, né, e já iria falar para o cliente, olha, isso aqui não aguenta, eu vou ter que colocar um disjuntor tal, né, e colocar uma fiação de 2,5, que é adequada para esse tipo de circuito, essa voltagem, essa capacidade, né? Então, tem que prestar muita atenção, rapaziada, na hora. Isso é só uma dica que eu estou dando, tá? Tem muitos pica-fio, né? Nem pinga-fogo, é pica-fio, né? Por aí, né? Fazendo serviço, leva o dinheiro da rapaziada e depois a pessoa tem que contratar um eletricista. Aí o eletricista vai cobrar um preço e a pessoa fala, nossa, mas tudo isso? Então, pagou menos, mas não está funcionando. Já aconteceu isso comigo outro dia. Eu fui fazer um serviço para um rapaz, fazer um biquinho para ele me chamou para fazer era na época 4 circuitos, sendo que um circuito era 110, era 2 circuitos 110, 2 circuitos 220. Cheguei lá, estava esses 3 circuitos, esses 4 circuitos pendurados em um disjuntor só, e estava dando problema. Aí na época, rapaziada, eu até vou falar o valor, eu cobrei R$ 300 para fazer para individualizar o circuito, no disjuntor e nas fases, né? Colocar fase, cada circuito sua fase, né? Ele falou, nossa, mas, né, tá muito caro, meu, né?
Aí na época ele também me falou, eu paguei R$ 50 pro cara, eu falei, mas não está funcionando, você pagou 50, mas não está funcionando, mas você pode ficar à vontade para chamar ele, para arrumar o serviço que ele coisou, né, que ele fez, né. Ele falou, não, aí você faz mesmo, aí não dá para fazer um precinho, quebrar o precinho, não dá uma quebra. Eu falei, não dá, cara. O valor é R$ 300. Ele falou, mas você vai gastar o que aí, né? Vai gastar 2 dias? Eu falei, cara, é R$ 300. Se der para você, tudo bem, se não der, não tem problema nenhum. Mas chama o rapaz que fez para você lá, porque daí ele vem, conserta e daí você não vai pagar nada. Porque se ele fez, ele tem que consertar e você não paga nada. Né? Ele ficou meio assim e acabou mandando eu fazer o serviço, né? Enfim, eu fiz o serviço e o cara me deu um calote, não me pagou, né? No dia que eu terminei o serviço, mandei uma mensagem para ele e, enfim, falou que ia fazer o Pix, eu estou esperando o Pix até hoje. Mas se o serviço está funcionando até hoje lá, graças a Deus, né? O importante é que o serviço está funcionando, né? Então, rapaziada, fica a dica, né? Um circuito de 1.700 watts, colocar um disjuntor de 10 amperes, não vai aguentar, de jeito nenhum. E outra coisa também, tem que prestar muita atenção, entendeu? Prestar atenção, porque não adianta você pagar barato, mas não funciona. Você paga barato, mas só funciona na hora que a pessoa tá, quando a pessoa sai e vai embora, que dá 2 passos da sua residência, as coisas começam, o circuito já não começa a funcionar mais, fica difícil você estar pagando, né? Então fica difícil, né? Então eu vou também te passar outra, aqui, rapaziada, para falar de disjuntores, né? Tem gente que... O rapaz já me fez essa pergunta aí, né? E disjuntor, como é que funciona isso, né? Funciona esse negócio de disjuntor. Por exemplo, eu tenho esse disjuntor aqui de 20 amperes, né? Ele falou, tem um disjuntor trifásico na minha casa, ele falando, tem um disjuntor trifásico na minha casa, ele é de 30 amperes, o disjuntor, né? Eu falei, 30 amperes? Como é que é esse negócio? Ele é 30 amperes o disjuntor inteiro ou como é que é? Não, rapaziada, é assim, ó. Aqui esse é 20 amperes, ele é um disjuntor unipolar, né? Certo? Ele é de 20 amperes, então ele é 20. Esse daqui é 20, ok? Ele é 20 amperes mesmo, tá? A capacidade desse disjuntor é para 20 amperes, tá? Então o que acontece? Se você tem um disjuntor trifásico de 30, tá? Aqui eu tenho um disjuntor trifásico, tá? Ó. Aqui, ó. Disjuntor trifásico. 1, 2, 3 fases. Então, no caso, esse não é de 30, esse é 16 amperes. No caso, se você tem um disjuntor trifásico na sua casa de 30 amperes, então ele seria 30 amperes aqui, ó. 30 amperes aqui, 30 aqui e 30 aqui, tá? Então ele é um disjuntor amperes de 30 amperes, mas é 30 por fase, tá? 30 e 30, tá? Então no caso desse disjuntor aqui, ele é 16 amperes, tá? Ele é um disjuntor de 16 amperes, trifásico, então ele é para 3 fases, tá? Então ele é 16 amperes nessa fase, 16 amperes nessa e 16 amperes nessa fase aqui, tá? Então, ele puxa 16 por fase, tá? É um disjuntor trifásico, esse disjuntor aqui ele é muito bom, tá? Disjuntor usado em circuito trifásico, tá? Mas se você não tiver, de repente está fazendo instalação na sua casa, fala, mas só tem um disjuntor desse aí que está na sua mão, eletricista. Eu tenho aqui, não tenho condições de comprar um disjuntor bipolar e meu circuito é bipolar. O disjuntor é bifásico o meu circuito, fase e fase. Eu posso usar esse disjuntor? Sim, pode usar, certo? Se o seu circuito é bifásico, que a entrada é 50 milímetros, ou 10 milímetros, sim, então você tem que usar. Mas o disjuntor, lembrando que o disjuntor é de acordo com a fiação, tá? De acordo com o fio que está indo para a sua casa. Se for na entrada, se você for colocar na entrada da sua casa, tá? Não que você vai colocar um disjuntor desse aqui, você vai fazer uma entrada de força, vai colocar ele na entrada porque a concessionária não aceita, tá? Tem que ser um disjuntor bipolar. Eu estou falando de repente dá um problema no seu disjuntor bipolar lá e você só tem isso aqui, não está em condições, você pode usar. Só que se for a entrada de força de 10 milímetros, tem que ser esse disjuntor, tem que ser de 50 amperes, tá? Você pode estar usando ou essa fase ou essa aqui para ligar, ou vice-versa, usar essa aqui, não tem problema nenhum. Eu particularmente não vejo problema para
para atender assim uma situação, né, de emergência, você pode usar tranquilo, entendeu? Só outra dica, tá? Não pode colocar o neutro aqui, tá? O neutro não pode colocar. Fase aqui você pode colocar. Fase aqui, ou uma fase aqui, ou a fase aqui, ou vice-versa, tá? Ou no primeiro e no meio, ou no meio e no segundo, tanto faz, entendeu? Mas se o cabo é 10 ampere, 10 milímetros, o disjuntor pode usar, não tem problema nenhum, mas o disjuntor tem que ser de acordo com o cabo. 10 milímetros, disjuntor tem que ser de 50, tá? Aqui outra coisa também, rapaz, o disjuntor aqui é bipolar também, tá? Ele também, ele é a mesma coisa, tá? Ele segue a mesma sequência, tá? Esse disjuntor bipolar aqui, ele é um disjuntor de 40 amperes, tá? É um disjuntor para 40 amperes. Tá? Então ele é 40 nessa fase e 40 aqui, tá? Ok? Então fica a dica aí, tá? Disjuntor 40 por fase, tá? 40 por fase, ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você tem uma entrada de força de 10 milímetros, disjuntor 50 amperes, certo? Então, o disjuntor é para 50. Então, o disjuntor lá é 50, o cabo é 10 milímetros, 50 amperes. Então, é um disjuntor bipolar. Isso aqui é de 40, mas é um disjuntor bipolar de 50. Então, o que acontece? Lá vai trabalhar 50 amperes aqui e 50 amperes aqui, tá? Nas duas fases. Imagina se fosse só 50 amperes, fosse 50 amperes, mas dividido por 2,50, 25 aqui, 25 aqui, não aguentaria, né? A carga da casa e tal, então, enfim, não aguentaria. Então, é 50 por fase, tá? Então aqui nós temos um bipolar de 40, então é 40 nessa fase e 40 aqui, tá? Ok, rapaziada? Então fica a dica aí, tá? Você fazer um circuito na sua casa, você tem que calcular. Cuidado quem você manda fazer o serviço, para que depois aconteça até da casa pegar fogo, essas coisas aí, uma coisa mal calculada, mal feita, às vezes dá bastante trabalho e causa muito acidente, ok? Se você gostou da dica, se inscreva no meu canal, porque a sua inscrição muito vai nos ajudar. E deixe seu like, ative o sininho da notificação para o YouTube avisar sempre que for postado vídeos novos, tá? Por esse dia eu vou trazer mais dicas para você de tomada, de elétrica, de amperagem, de voltagem, de como você pode estar fazendo um circuito, calculando o circuito na sua casa, dimensionando o circuito, dimensionando fio, cabos, tomadas, disjuntores, tudo isso aí, rapaziada, tá? Eu vou trazer para você. E tudo isso um eletricista profissional sabe fazer para você e faz na hora, ali no papelzinho, na hora. Pega uma canetinha, ó, e já faz, já te mostra aqui, ó. Aguenta isso, tem que colocar isso e tanto e assim. Então, um profissional, joinha. Então, até o próximo vídeo e um grande abraço a todos.